Perfeito. Amém. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, onde nós sabemos que a tua graça e misericórdia nos alcançou em todo momento, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós temos sempre muito mais motivos para agradecer, Deus, do que para pedido, até mesmo para murmurar, o que nós nem devemos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele Pai zeloso, cuidadoso, que cuida de nós em todo o tempo. Abra nossa mente, Deus, Pai, derrame sobre nós sabedoria para que a cada dia a gente prossiga em te conhecer e querer cada dia te conhecer mais e mais. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, porque nós sabemos, Pai, que isso é obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Oh, bênção. Então, paramos aí na segunda-feira passada, né, no versículo 28. E hoje a gente vai começar até do tópico, a gente vai usar o tópico, mas não desvinculando de tudo que a gente já leu, já entendeu até agora, né, no Jesus, o Cordeiro de Deus. A gente viu aí que João está apresentando, né, já a natureza divina de Cristo Jesus. Já está dando a identidade dele de filho e a conotação de Deus como pai, e já nos engloba como filhos, né, e já mostra desde o começo, desde esse princípio, a soberania de Cristo em todas as coisas. Por mais que ele se apresentou como carne, se apresentou como simples, né, por mais que ele foi visto por olhos, né, não reconhecido por natureza em muitas das coisas, ele, João, faz questão de começar aqui a trazer a conotação dele do Filho, do Criador de todas as coisas, que é tudo dele, por ele, para ele, tudo existe através dele. Então a gente percebeu isso aqui e, João foi trazendo essa narrativa para a gente, né? Desde o outro de segunda-feira passada. Agora, para falar, se quiser rever, dá uma visitada lá no vídeo, é bacana. Mas hoje, ele vai passar aqui, ele começa a reafirmar isso através da pregação de João Batista, né? O restante do que a gente vai ver aqui, desses versículos, do 29 até o 51, ele vai passar por João Batista, trazendo essa conotação de Cristo, o reconhecimento agora dele em carne. E daqui para frente, talvez a gente vai ouvir mais alguns capítulos à frente sobre a expressão filho do homem. Então, né, o Senhor já falou João já falou, já começou declarando que ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o logos, ele é aquele que é o faça e se fez através dele. Mas agora começa a apresentar através de João, no testemunho de João, mesmo falando que ele é o Messias, ele é o Cordeiro, ele é o Cristo, mas agora ele vai começar a se apresentar, vai também se mostrar como filho do homem, sobre a encarnação, ele encarnado, ele presente, ele conosco, como na mesma nível da criatura a qual ele criou, né? Então, eu vou lendo aqui um pouquinho e já vou perguntando a vocês, né? Eu vou tentar fazer igual da outra vez. Na verdade, é novo, né? Da última vez que a gente fez o estudo de João, eu lia todo o texto, depois a gente voltava, então, para a gente ser mais dinâmico, a gente já vai lendo e parando para ver os versículos, tá? Então, versículo 29, o Vinícius já colocou aí, para quem puder, quem não tiver com a Bíblia para ver, pode ler aí no chatzinho. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no primeiro versículo, eu já paro aqui. E João, quando vê Jesus se aproximando, João Batista vê Jesus se aproximando,
lá onde ele estava, no Rio Jordão, batizando, preparando o caminho, proclamando Jesus. Ele avista Jesus e fala essa frase: vejam, fala para todos que estavam ali: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João falou essa frase? Por que ele falou: esse é o Cristo? Por que João não falou: esse é o Filho de Deus? Porque ele não usou outro adjetivo, outra nomenclatura e usou: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí? Ele usou essa frase. Já começar com pergunta para aquecer. Hoje eu não perguntei quem fez o dever de casa, quem leu, quem não leu. Já livrei aí do dever de casa. Mas por que ele chama Jesus do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como diz o Vinícius, um de cada vez. Quem arrisca? Vinícius, o áudio já está aberto, aproveita e fala. Né? O meu tá aberto? Eu ia pra lá que era Maurício para falar. É que eu tava aqui mandando um recado lá no grupo lá da pessoal para chegar, que talvez o pessoal tá esperando, né? Uhum. Aí eu acabei de mandar mensagem lá para eles. Mas pode falar, mano. Tava com saudade do tom, da voz do Maurício. Ah, entendi. Ah, bacana, hein? Muito bem. Então, mano, eu creio muito já na própria revelação daquele a quem Cristo era. Isso é que eu creio. A partir do momento que ele já viu, e que de tudo que ele já viveu e de tudo que já esperava, e daquilo que já é dito pelos profetas, ali ele viu a revelação de tudo aquilo que era profetizado. Esse é o meu entendimento. Não, legal. É isso mesmo. E Cristo é essa personificação de todos esses adjetivos, de todas essas esperas, né, de todas as profecias. Ele é o cumprimento é, e é o porquê, o para quê de todas as profecias, todas elas, sem Isso. exceção. Ele é. De tudo que era falado, de tudo que era esperado, de tudo que era pregado, né? Uhum. Aí daquela exclamação, olha, gente, aquilo que você estava esperando, olha, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Olha aí, ó, aquilo que você já ouviu dizer, aquilo que você via, né? Os seus pais, gerações e gerações a fio falando sobre isso, escrevendo sobre isso. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Verdade. E aí ele sugeriu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até porque a gente comentou isso na segunda passada, porque João já estava fazendo algo diferente que os sacerdotes faziam no templo. Ele estava batizando, ele estava batizando para arrependimento. A pessoa se arrependia e demonstrava isso com batismo. Ela se colocava em batismo, ela confessava, se colocava em batismo e ela assumia um compromisso público no batismo de, de não andar naquele tipo de pecado mais, daquela forma mais. Olha que interessante. Porque para o sacerdote, como é que era? Para pagar o pecado, para ser redimido, para ser absolvido do pecado, perdoado do pecado. Ele levava um animalzinho, levava um cordeiro, levava uma pomba, dependendo do pecado, tinha um animal diferente, mas normalmente era o cordeiro, e levava para ser sacrificado, para que aquele cordeiro se sacrificasse no lugar dele, para que ele fosse absorvido do pecado a partir do sacrifício e do sangue derramado daquele cordeiro. Então, João dá essa referência aqui. Agora chegou o cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus, oferecido por Deus, que tira o pecado do mundo. Ele que vai ser imolado, o sangue dele que vai ser derramado, aspergido, para que o mundo se livre do pecado. Não é para que eu entregue, né, você, não é um ponto, não é uma referência, não é uma individualidade. É a
totalidade. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Então, ele já começa dando essa referência dessa entrega. Interessante pelo fato que ele estava fazendo de forma contrária, né, com relação a arrependimento e perdão, que era feito pelo sacerdote. Né, porque vão lá e perguntam se ele é profeta, se ele é Elias, se ele é o próprio Cristo, se ele é um sacerdote enviado por Deus. Porque só essas referências, essas representatividades que poderia estar redimindo, que poderia estar batizando, que poderia estar representando o sumo sacerdote lá do templo, como era o sumo sacerdote do templo, mediante os animais. Então, ali, João fazia essa representatividade para aqueles que se arrependessem. Não tinha animal, e não tinha alguém para se sacrificar no lugar, no pecado. Então, aqui, a primeira referência que ele dá é exatamente essa. Esse é o que se sacrifica no lugar de todos. Esse é o que purifica. É o sangue, é o sacrifício que purifica. Não o pecado de um ou de outro, é do mundo, de todos. Primeira referência que ele dá. Nós vamos ver diversos adjetivos, né? E é forte, né? Hã? É muito forte isso, e às vezes a gente não dá tanta importância, né? Mas naquele tempo, olha que analogia, né? E que palavra forte. Uhum. Porque, né, antes chegava diante do sacerdote, ó, esse aqui é o cordeiro do Joãozinho em favor do pecado dele. Esse aqui é o cordeiro do Manel que, né, que ele trouxe aqui em favor dos seus pecados, né, dessa semana, né, porque se você pecar semana que vem, eu tenho que trazer um outro cordeirinho para cá, viu? Uhum. E aí, João faz essa referência, ó, é o Cordeiro de Deus, do Pai, do Senhor Todo-Poderoso, que vai tirar o pecado do mundo. Do Joãozinho, do Manelzinho, do Maurício, do Marcos, de todos que forem alcançados por essa graça. Olha que profundo, né? Que revelação profunda através de João. É verdade. Então ele já vai nessa conotação. Oi. Para o judeu, o Cordeiro de Deus era muito emblemático por causa de toda a história, né, já contada desde o início a respeito do sacrifício, né, que Deus pediu para que Moisés fizesse na Páscoa, né? Um dia que realmente o povo saiu, logo após saiu do Egito, né? Então tornou muito emblemático, além de ser, né, uma orientação para remissão de pecado. Mas uma dúvida que eu estudei sobre, mas já faz tanto tempo, o período em que João relata essa história de João Batista. Se eu não me engano, faltava algum tempo para uma grande festa. Sim. Também se usava sacrifício. Aí eu não sei se era Páscoa ou que cerimônia que era que antecedia. Porque logo depois, na narrativa do próprio João, você vai ver que muitos peregrinos estavam indo para a cidade de Jerusalém prestar culto, né? E outros estavam indo para Samaria prestar culto em Samaria. Então era um período de adoração, mas eu não lembro qual era. Uhum. Era da festa da Páscoa, né? Em todos os evangelhos se fala de uma festa da Páscoa só. João cita três festas da Páscoa no Evangelho de João, que ele participa, além de outras festas. João usa muito a referência das festas para fazer referência de tempo, de cronologia. A gente vai ver muito isso. Então era essa festa. E a festa da Páscoa realmente era a festa da purificação mor, vamos dizer assim, né? Como o Maurício falou, tinha que sempre levar, né, no decorrer da semana, no decorrer dos meses, era uma pombinha, de vez em quando, dependia do que fazia, mas na festa da Páscoa era a hora de levar a carga pesada, aquilo que era, né, mais profundo, aquele cordeiro sem defeito, que já tinha virado até na época uma banalidade, né? Ninguém já levava mais nada, levava o dinheiro, comprava os cordeiros lá perfeito dos sacerdotes, né? Que os pastores trabalhavam só para eles,
Eles tinham um cordeiro lá, exclusivo, o cordeiro do templo, para poder ser sacrificado. Mas é isso mesmo. Então, já tinha essa conotação muito forte para o povo dessa referência. Então, João usa essa referência que as pessoas na época entenderiam muito bem o que significava Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele foi apresentado ao povo por João, aquele que prepara o caminho pela primeira vez, dessa forma, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, ele continua falando dessa forma, no versículo 30. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, ele fala, ele dá um testemunho, que ele é o Cordeiro, e fala, vocês já estão ouvindo o que eu estou falando nesse tempo todo? Então, essa é a pessoa qual que eu falei que vem após mim, a qual não sou digno. Ele vai falando muito isso aí. E ainda fala... Essa foi a primeira confusão, né? Oi? Essa foi a primeira confusão. Porque, na teoria, João Batista era meses mais velho do que Jesus, né? Sim. E aí, como é que esse veio antes de mim? Entendeu? Ele fala antes de mim, porque, né, tirando o João Batista, o João que escreve o Evangelho, já deixou isso bem claro na conotação do Evangelho, que ele estava sempre no princípio. Então, isso aí. Por que ele falou isso? Exatamente para entrar na fala de João, para que quem lesse esse Evangelho entendesse qual a referência que João estava falando. O que vier antes de mim não é aquele que nasceu antes de mim, mas é aquele que está antes de todas as coisas. Então, João, no Evangelho... Essa é a analogia que Nicodemos faz, né? Ele entende que a palavra está sendo dita em um contexto, mas ele associa em outro contexto. Então, esse exemplo mesmo. Né? Na teoria, João Batista nasceu depois de Jesus. Só que a mensagem em si estava se referindo da eternidade. Uhum. Então, assim, eu acho que você até falava muito sobre isso. O livro de João tem muito essa confusão, vamos dizer assim. Confusão, essa humanidade, né? Que a pessoa associava isso de forma racional, e sendo que estava falando de forma espiritual. E aí, essa confusão acontece no decorrer de todo o livro, né? Exatamente, é por isso que João no começo já fala da origem dele, para que a gente tenha essa origem divina como base, para que a gente não confunda. É por isso que quando a gente pega textos isolados, a gente perde a matriz do que o Evangelho quer esboçar, quer propor para a gente, né, em todo o seu contexto, né, porque como a gente estava conversando antes, está aqui dividido por partes, por capítulos, por versículos, por blocos, mas não é isso, era uma leitura corrida. Então, João tinha um pensamento, ele tinha um propósito de entendimento, ele tinha uma obra completa para poder ser entendido, para poder ser levado em entendimento. E aí se perde. Então, ele tenta não trazer... Ei, Marconi, beleza, querido? Boa noite. Tudo bom? Olha a mamãe aí, boa noite, coisa boa. Tô com a minha mãe hoje. Que bênção, Deus abençoe, dê força, aleluia. Então, ele traz essa conotação já para que a gente não tenha confusão. Mas por que a gente se confunde? Porque a gente já foi intoxicado, já foi colocado na nossa mente coisas que diferem disso. Então, e é a diferença do Evangelho de João para os outros evangelhos, que ele já faz questão desde o começo, desde das primeiras frases, das primeiras palavras, colocar a gente na situação certa, no lugar certo. Eu estou falando do Cristo, o Filho de Deus, que é Deus, que criou todas as coisas, sempre esteve com Deus e nunca deixou de ser Deus. Pronto, nos estabilizou, nos colocou num parâmetro. E é através desse parâmetro que a gente vai ler todas as coisas.
Aí a gente começa a entender o que João está falando. Por quê? Porque a gente já tem um parâmetro. Aquele que vinha antes de mim. Então, por que antes de mim? Porque ele é antes de todas as coisas, desde o princípio, desde antes da criação do mundo. Então, e é isso aí. A gente não traz a confusão. Por quê? Porque a gente já está com um pré-pensamento, a gente já está com a pré-análise, um pré-conceito de tudo aquilo que já foi narrado por Jesus. E a gente vai ver isso demais. Você deu o exemplo de Nicodemos. Nicodemos é um exemplo assim ímpar disso. A gente vai chegar lá. Vai gastar um bom tempo nele, se Deus permitir. E aí, com essa base, a gente entende isso. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Já existia antes de mim. Por que ele é superior? Ele vem depois de mim, mas ele é superior a mim porque ele já existia antes de mim. Ele está sendo revelado, mas sempre já existiu. Já existia antes de mim. Incrível isso. Eu mesmo não o conhecia. Ele, como pessoa, não conhecia. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então ele já estava fazendo prenúncio, já estava preparando o caminho, um caminho que não era que para ele trilhar, mas era um caminho para que aquele que era antes dele passar, se mostrar, ser revelado, ser conhecido. Isso é incrível. Aí no 32, então João deu o seguinte testemunho. Olha o testemunho que ele dá após ele declarar isso. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito de descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, esses dois versículos, 32 e 33, eu quero ler de novo, que tem duas conexões aí muito fortes. Primeiro, ele dá um exemplo, ele continua fazendo uma sombra, uma referência àquilo que Jesus Cristo ia fazer de forma plena e integral. O que? O batismo. Eu estou batizando com água, eu estou fazendo um símbolo, eu estou fazendo tipo uma alegoria, uma montagem, um desenho, um esboço daquilo que é pleno que vai acontecer. O que é pleno que vai acontecer? É Jesus Cristo, aquele a qual batiza com o Espírito Santo. Então, a água era só um exemplo de quê? De purificação, daquele do arrependimento. Mas Jesus vem com o batismo com o Espírito Santo, e é diferente do batismo com o Espírito Santo que a gente está acostumado a ouvir, né? Aqui, né, a gente tem que tirar outra cerinha do ouvido, que não é falar em línguas, a batizar com o Espírito Santo é entrar no mistério, não é isso. Batizar com o Espírito Santo é a permanência, é o selo perpétuo e completo de que ele nos purificou de todo o pecado, não de um ou de outro, é a permanência, é o batismo, é a transferência, a transmutação, é a transformação plena, completa do que era esse ser e agora é outro, né? Outro completamente diferente. No Espiritismo, eu ia falar que é aquele que recebeu o Espírito e incorporou de forma permanente. E agora ele assumiu a identidade daquele Espírito e já não, e para ele já não existe mais. Ele vive a vida daquele Espírito. Uhum. Traduzindo para o evangelês, né? É exatamente isso. O batismo do Espírito Santo não é apenas a permanência, mas é a total condução da sua vida agora completa por ele. E a sua identidade ser forjada a dele. É incrível. Acabou. Então, o batismo ali com a água não é uma referência, mas ele não é pleno, ele não é completo.
Se fosse toda vez o pecado, ia mudar o animalzinho pelo batismo. Você tinha que batizar toda hora. Não é pleno, é uma referência do que é pleno, daquilo que é permanente, do selo dado, da morada estabelecida, da presença contínua do Espírito Santo. É totalmente diferente. Então, ele dá essa conotação, é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. E outra, que ele fala o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, ou se vocês, quando a gente está lendo aqui, vocês conseguem linkar aos outros evangelhos. Todos os outros evangelhos falam do momento do batismo de Jesus. E aqui não se fala, se vocês percebem, de Jesus sendo batizado. João não dá ênfase no momento de Jesus, do ato de Jesus ser batizado. Por que isso? Por que aqui não se fala que ele está sendo batizado, que ele foi em água e João batizou ele? Vocês conseguem perceber, né, essa falta do batismo de Jesus aqui? Essa falta que João tão propositalmente não coloca nesse texto? Eu vejo algo que é diferente. Por exemplo, os outros textos falam da descida do Espírito Santo, né, com formato aí de pomba. Mas ele aí dá o testemunho do sinal que seria, né, que os outros não falam desse sinal, só fala da descida, que ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, e ali ele disse que era o poder de Deus, ele veio preparar o caminho para ele e tal, enfim. Só que esse texto de João, além de ele falar sobre isso, ele também ele revela o sinal para que João reconhecesse que aquele era o Cristo, era Jesus, no caso, né? Então, esse é o sinal. Por que ele dá ênfase no sinal e não no batismo? Porque era essa... Os outros dá ênfase ao batismo. É porque essa era a importância, essa que mostra que ele é divinamente o Filho de Deus. Então, nos outros evangelhos, fala do batismo, até tem um diálogo que fala assim, Senhor, não era eu para batizar, é o Senhor que tinha que estar me batizando. João ainda tem esse diálogo com Jesus. Jesus fala, não, faça isso que é para se cumprir as Escrituras. Então, nos outros evangelhos, estava para cumprir o que foi predito, o que estava sendo anunciado nas Escrituras, mas João está focado aqui, e eu quero que vocês entendam isso, eu sempre vou voltar, sempre vou bater nessa tecla. Ele está focado aqui a revelar a natureza divina de Jesus Cristo. Então, ele não estava focado em mostrar ali que estava se cumprindo uma profecia, que estava se cumprindo no ato do batismo aquilo que tinha sido profetizado por Isaías. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em mostrar que João não tinha condições de saber que Jesus era o Cristo se Deus não falasse com ele desse sinal e por esse sinal ele testemunhar. Então ele vê o sinal, que é que eu não o teria reconhecido. João foi bem claro. Não era pelo que ele vestia, não é pelo que ele andava, ele não estava pregando ainda, ele não falou nada ainda. Então, ele não teria como reconhecê-lo como ele é, como a natureza divina que ele tem, se não fosse esse sinal. Se aquele que me enviou, que foi o próprio Deus que enviou João para fazer isso, para batizar com água, não me tivesse dito. Olha que Deus disse para João Batista, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, ele viu, foi o sinal para ele, não foi nada que ele esperava na escritura que ele tinha lido, não foi uma profecia dos profetas, foi um diálogo direto de Deus com ele, falando, olha, quando acontecer esse sinal, eu te chamei para batizar, e quando acontecer esse sinal na hora que você estiver batizando, esse é o Filho de Deus, esse é o meu Filho amado, a quem me compraz. Aquele sinal, né, foi um sinal para que João, que não tinha condições de ver sem Deus, um Cristo, teria como sinal.
Vocês entendem isso? Aí eu volto de novo àquela base que João, agora o Evangelho de João, tá dando para gente. Por que João Batista creu que Jesus Cristo era o Cristo, Filho de Deus? Por que ele creu? Ele não tinha condições de crer se não fosse Deus que falasse com ele, que o sinal seria esse, quando você vê, vai ser exatamente dessa forma. Então não tem como crer se o Senhor não falar. Se Deus não falar, se Deus não falar diretamente com você e não te der o sinal, não te der a direção, não te der a revelação, não te der o caminho. Estão entendendo? Por que não foi usados os outros elementos aqui dessa hora de batismo? Outro elemento que falta aqui, cadê aquele, esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu me alegro, que tem nos outros evangelhos? Porque não é essa base que João está querendo ensinar. Ele está falando, você só pode crer quando o Senhor te mostrar, quando o Senhor falar com você, te der a revelação de quem Ele é, através do sinal que você vai ver, através da vida que você vai ter, através de como você vai ver isso aí, é só através do próprio Deus. Não tem como. Se Deus não intervém, não fala com João, e foi o próprio Deus que chamou João para pregar e para batizar com água, não tivesse falado para ele, Jesus ia lá, batizava e ia embora e acabou. Ele não ia saber, podia até descer o Espírito Santo, permanecer, mas ele não ia ter referência, ele não ia saber que aquele sinal do Espírito Santo era para revelar o Filho de Deus, o Cristo, poderia ser uma outra pessoa recebendo o Espírito Santo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Na base a qual o João se propõe que a gente navegue, né, em todas as falas, em todas as narrativas que ele coloca para a gente. Então, tem vários milagres. Jesus fez diversos milagres. Ele vai falar sobre isso aqui também, mas ele pega 7. E você vai ver que são 7 milagres aqui que João fala em todo o seu evangelho, não por causa do milagre, mas por causa da mensagem que é manifesta através daquele ato. Então ele está querendo mandar uma mensagem através desse ato aqui. Tá bom? Desculpa eu ter puxado mais um pouquinho nesse, porque a gente vai ver essa base sempre. Essa base da revelação do Pai, para que a gente saiba e sabendo, conferindo com o que o Pai deu, a gente crê. Então não parte do meu crer, não parte da minha análise, não parte da minha busca, nem da minha vontade. Parte da vontade de Deus. E sendo da vontade de Deus, eu posso ser. Fora da vontade de Deus não tem como ser. A gente vai ver muito isso aí. Então, no versículo 35, né, que já pega um outro bloco, mas não por bloco, porque passou aquele dia, né? No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. De novo, já tinha acontecido tudo aqui, ele já tinha anunciado, mas no outro dia, Jesus passou ali, não foi para ser batizado, estava passando, mas ele continuou testemunhando, ele continuou batizando e continuou testemunhando. Testemunhou. Quando viu Jesus, falou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Então, ele, com o testemunho de João, com a palavra que João deu, com o testemunho da revelação a qual Deus já tinha dado a ele pôde falar com firmeza que aquele era o Cordeiro de Deus. Eles foram atrás de Jesus, perguntaram, já perguntaram, se submetendo, que quando se fala rabi, quando se chama de mestre, eles já sabiam que é aquele que ensina, é aquele que direciona. Então, aonde você está hospedado? Aí respondeu Jesus, venha e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde
viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então já era mais ou menos 4 horas da tarde, seguiram Jesus para onde ele estava ali passando, pernoitando, hospedado, e ficaram com ele o restante do dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isso é o Cristo. Ele chegou, entenda, ele teve um momento com Jesus, passou aquela tarde, já saiu e agora ele está testemunhando. E chegou para primeiro que encontrou, que foi Simão, que era seu irmão, e logo lhe disse: Achamos o Messias. E é interessante, achamos o Messias. Ele fala isso com propriedade, achamos o Messias, mas foi eles que acharam? Porque se não fosse o testemunho de João falando aquele que é o Cristo, eles não iam atrás de Jesus. E se eles não passam tempo com Jesus ali, conversando com Jesus, eles não teriam essa convicção. Então você percebe que quando se fala achamos o Messias, isso quer dizer aqui, está entre parênteses nessa versão, que é o Cristo, né, que a gente já conversou, o Messias, o Cristo, o ungido, o prometido, o esperado, né, aquele que referencia o reino de Deus e a Deus. Eles falam que eles acharam. Mas o que partiu deles para achar? O que veio deles para achar que se não fosse o testemunho? Então, muitas vezes, e João mostra isso muito, é a nossa linguagem. Nossa, nós achamos o Cristo como se fosse partido deles. Mas se João Batista não tem aquele sinal como testemunho, e não testifica isso, mostrando, não falando isso, ao ponto deles escutarem, ir atrás de Jesus e verem agora com seus próprios olhos, não poderiam falar achamos. Hein, Mar? Oi. Mas isso também também não está relacionado à própria cultura, né, da espera do Messias, né, que já tinha acontecido um advento em relação ao nascimento, né, mas esse Filho de Deus ainda, o Messias, não tinha se revelado ainda, né? Então, existia uma ardente expectativa das pessoas de quando esse Cristo, que na ideia de muitos fariseus seria o revolucionário, seria aquele que ia derrubar todo aquele clero, né? Seria um político ou um Deus que viria em todo o seu esplendor de glória e tal. E aí, de repente, eles recebem esse testemunho, né? E acredito, até porque, como andava com João Batista, né? E sabia que ali era uma coisa mais séria, né? Eles enxergavam ele como profeta, tanto que ele era discípulo deles e o seguiam. Sim. E ao ouvir isso, eles puderam testificar também e declarar isso, que encontramos também não é relacionado a essa expectativa. Isso, não, a expectativa está certíssima, Vinícius. A conotação que não está muito legal. Por quê? A expectativa era dessa mesmo. Os próprios sacerdotes e fariseus não procuraram João exatamente para isso? Você é Elias? Você é o Cristo? Você é um profeta? Se João Batista titubeasse de alguma forma e falasse, não, ou saísse sem querer, ou alguém falasse lá, João Batista é o Cristo. A mesma frase eles já eram discípulos de João Batista, e ele muito enfaticamente falava, né, a gente já leu aqui, fala e testifica, eu não sou o Cristo. Ele era enfático, mas se ele titubeasse um diazinho e falasse, eu sou o Cristo, André aqui, André chegaria para o irmão dele e falaria a mesma coisa. Achamos o Cristo. Você entende? A expectativa era de todos, todo mundo estava procurando sinais, todo mundo estava vendo lá, querendo achar. Não, João está fazendo de forma diferente, então ele pode ser. Será que eles têm sinais para ele? Será que entra nas escrituras aqui?
Era o mesmo anseio até do João Batista. E ele poderia estar buscando nas Escrituras alguns sinais, mas não teve sinais nas Escrituras, por mais que tudo que Jesus fez estava escrito, até o batismo, né, estava prenunciado. Foi o próprio Deus que falou com João Batista que, e deu um sinal específico para o João Batista reconhecer o Cristo, reconhecer quem era o Cristo. Então, realmente, você está certíssimo. Naquela época, todos estavam nessa expectativa. Mas ao ponto de reconhecer e ter a certeza, é só mediante a Deus. É isso que eu quero deixar claro. É por isso, se falasse que João Batista, se alguém falasse, é o Cristo, você acha que eles eram discípulos de João Batista por quê? Porque ele era simpático, porque estava, ou eles tinham entendido que estava preparando o caminho? Não, porque muitos achavam, ele pode ser o Cristo. Ele pode ser o Cristo. Mas como eles receberam um testemunho daqueles que ele achavam que poderia ser o Cristo, de quem era o Cristo, ficou mais fácil. Agora ficou mais certo. Entende? Então, ele chega para Simão e fala, achamos o Messias, que significa Cristo. Aí no 42 fala, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. É interessante, nesse trecho aqui que a gente leu, desde o versículo 38 aqui até no 42, outra conotação que João dá é que ele quer dar os sentidos da palavra. Primeiro fala que Rabi, aí ele fala que Rabi que significa mestre. Depois chega aqui, eles falam Messias, e ele coloca, parece, isto é, o Cristo, o que significa o Cristo. Agora ele coloca a palavra aqui que é Cefas, que traduzido significa Pedro. Ele quer dar o sentido real da palavra. E isso é interessantíssimo. A gente muitas vezes perdeu o sentido real, né? Uma das palavras que a gente já viu aqui e vai ver nesse estudo significa o próprio Cristo, né? A gente já viu que não é um sobrenome. A gente vai entender o peso, a conotação de ser Cristo. A gente fala muito no ser Cristo, mas ser Cristo é o quê? Significa o quê? Qual o significado correto da palavra? Então ele dá essas conotações, ele dá essas pinceladas para que a gente possa entender o significado real. Por mais que pode ser chamado de Cefas, que aqui ele coloca como Pedro, ele já interpela como Pedro, já fala que já teve que mudar a conotação do nome de Simão para Pedro. Já, a primeiro encontro com Jesus, ele não fala de outro encontro. Olha que interessante, no Evangelho de João, da diferença do Evangelho dos outros evangelhos, como Pedro é chamado? Como é que é a rede? Como é que está lá pescando? Você vai ser pescador de homens. Que diferença, né? E como chega aqui, ele coloca só essa nomenclatura. Qual que é o importante? Qual que é a mensagem que ele quer passar? Que o importante é que no encontro que ele teve com Jesus, Jesus primeiramente mudou o nome dele, a nomenclatura dele, aquilo que ele representava, ele representa de forma diferente. Ele não é o Simão mais, mas ele é o Pedro, ele é o Cefas, que significa Pedro, que significa lasca, significa pedaço de pedra, pedrinha. Então, a gente vai ver isso muito, lógico, ia ser muito mais assim rico se a gente lesse os outros evangelhos depois lesse esse, com certeza. Mas eu quero dar essas pinceladas, essas pontuações, porque ele está nos conduzindo. Ele poderia contar muito mais de Pedro, ele poderia contar muito mais de Jesus. Está lá relatado, foi um dos últimos evangelhos a ser escrito, ele tinha base para isso. Ele podia pegar os outros evangelhos e ser um escrito aqui muito mais rico, mais cheio de detalhe. Mas ele não quer nos dar detalhe, ele quer nos conduzir a um pensamento. Então, aqui é mais uma evidência de como ele nos conduz a esse pensamento. Tá? Aí no versículo 43 diz, no dia seguinte, já em outro dia, depois que ele teve esse encontro com Pedro, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. E Filipe seguiu. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Então, o testemunho, olha que interessante, o testemunho agora de Filipe para o seu irmão Natanael foi o seguinte: não foi o mesmo testemunho, vamos supor, de João, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, é o cordeiro de Deus. Ele já fala através da lei, através daquilo que eles ansiavam, como você bem disse, né? Aquela expectativa que eles já tinham. Então, ele anuncia agora para Natanael exatamente com respeito ao anseio, à espera do que já estava escrito, já estava prenunciado. E ele fala aqui para Moisés e pelos profetas. Então ele chega e fala isso. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Qual é a referência que Filipe dá para Natanael? É a mesma referência que João tá fazendo aqui? É a mesma referência? Qual é a referência Não. do Evangelho? Olha Ó, Jesus está vindo lá da favela de Nazaré, lá daquele lugar pobre, aquele lugar que a bandidagem está solta lá. Você percebe? E outra coisa, ó, Jesus de Nazaré, filho de quem? De José. De José, carpinteiro. É o Cordeiro de Deus. É igual que no versículo aqui, ó. No versículo 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olha o que ele viu e testifica. João Batista fala aqui no versículo 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, está trazendo a conotação até agora de revelar o Filho de Deus. Aí vem Filipe, conhecendo ali, revela para o seu irmão através das expectativas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Aí o que ele pega? Por mais que tenha as referências, né, proféticas de Moisés e dos profetas, qual é a reação de Natanael? Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Por que ele faz essa referência? Ele era um israelita exemplar, Natanael. E nós vamos ver aqui, o próprio Jesus dá esse testemunho. E para ele, poxa, está falando que é aquele a qual Moisés falou, é aquele a qual os profetas falaram. Jesus de Nazaré, filho de José, de Nazaré, mas nas promessas o nosso libertador vem de Belém. Já perdeu uma referência aí. Então começa a titubear o crer, né, pelas referências terrenas, e não pela referência a qual João Batista deu, a qual o Senhor embasou ele pela uma experiência íntima, pela uma revelação de Deus pessoal a João Batista, a qual ele falou com toda convicção: eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Tá vendo a diferença? Enquanto você crê naquilo que é profetizado, você vai se embasando naquilo que está escrito e vai tentando pegar tudo para ver se encaixa direitinho. Aí não encaixou, para Natanael não encaixou. Tá, Moisés falou, os profetas profetizaram, mas é de Nazaré. Lá não sai de nada bom. Está profetizado que sai de Belém. Olha que diferença. Entende? Então a gente se apega nisso. E olha que São Filipe, que foi chamado pelo próprio Jesus, me segue, mas ainda não tinha referência do que era eterno, que era divino, pelo Espírito, pelo próprio Deus revelando. Não tinha ainda. Então ele usou as referências que ele tinha, daquilo que estava profetizado, daquilo que estava escrito. Né? Você entendeu? Essas minúcias, esses detalhes, é muito importante para a gente trazer essa conotação. Aí no versículo aí ele completa, né, no versículo 46 que eu não li, né? Pode vir alguma coisa boa de lá? Aí diz Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus:
Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. É interessante. Você vê ele, né, Natanael aqui, nos dois versículos anteriores, desdenhando, né, de todas as referências que seu irmão deu para ele. Mas Jesus testifica dele falando que não há falsidade, que não há mentira naquilo que ele está falando. Ele foi real naquilo que está falando. Ele foi verdadeiro. Não há falsidade nele. Interessante esse testemunho. Exatamente porque ele não estava vendo, ele não estava mentindo, ele estava vendo aquilo que ele estava conseguindo ver. Ele estava testemunhando, ele estava afirmando das evidências qual foi dada a ele. Tá certinho. Aí perguntou Natanael: de onde me conheces? Aí vem Jesus. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Agora, presta atenção. Eu vou ter que ler antes, né, para poder explicar esse versículo e o outro. Então Natanael declarou, olha a declaração de Natanael: mestre, tu és o filho de quem? De Deus. Tu és o rei de Israel. Por que Natanael dá essa referência agora? Como é que Natanael pode dar essa referência? Acabou de conhecer o homem. Presta atenção aonde eu estou querendo chegar com essa meditação com vocês. Filipe acabou de dar uma referência de Moisés e dos profetas, falando que era Jesus de Nazaré, filho de José. E ele não engoliu. Por mais que tivesse as referências realmente falam de Jesus, falam do Filho de Deus. Vem, Jesus dá testemunho de Natanael, é um israelita que não tem falsidade, que não há falsidade, ele estava sendo sincero naquilo que ele estava fazendo. E Natanael se espantou de uma declaração de um homem que ele nunca viu e nunca conheceu, nunca teve um relacionamento, nunca viu passar ali cruzando a esquina, nunca teve um relacionamento, nunca teve um conhecimento, nunca conversou, não sabe de nada dele, a aparência física dele não lhe é familiar, e ele vai e questiona: de onde? Para você falar de mim dessa forma, para você falar de mim desse jeito, de onde você me conhece? E ele fala, ele não revela o quê, mas revela o como. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, agora ele dá uma revelação sobrenatural, espiritual, íntima, onde não tinha ninguém, onde sabe Deus o que Natanael estava pensando e conversando e questionando com Deus em diversas coisas, como a gente já viu aqui em alguns fatos. A gente conversou aqui, né, Camille, ontem, sobre como uma coisa se encaixa com a outra, né? Como a pessoa que necessita de conhecer mais de Deus, e o Senhor te usa para que a pessoa conheça mais de Deus, mas Ele te usando para a pessoa conhecer de Deus, usa a pessoa para firmar o seu compromisso, como você é usado por Deus. Você entende? Então, ele está usando exatamente isso aqui. Ele está fazendo exatamente isso. Então, ele não falou nada. Só Deus, e como Jesus Cristo é Deus, sabia o que estava passando no coração e na mente de Natanael, debaixo daquela figueira, antes de Filipe chegar para chamar ele. Tudo pronto. Antes de Filipe chegar para chamar, quem que já estava fomentando alguma coisa no coração de Natanael ali debaixo daquela figueira? Quem já estava em intimidade com ele aí? Entende? Aí acabou o testemunho. Olha o testemunho de Natanael depois disso. Não fala o que ele pensou, não fala o que ele estava fazendo, só, né, pontuou o quando na figueira e antes do Filipe te procurar. Então Natanael declarou, olha a declaração, não é agora parecida com a declaração de João Batista? Mestre, né? O Rabi, o mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Não mudou?
Não teve a conotação? Não teve outro pensamento? Ele agora vai falar como é que pode sair coisa boa de Nazaré? Está passando alguma coisa isso na cabeça dele depois dessa declaração? Entende? Então, a forma de se colocar não é pelas expectativas que a gente cria, mas sim por como o Senhor se revela a nós. Então, muitas vezes, o fomentado coração, a vontade do coração, é o Senhor que coloca em nós, para que Ele mesmo realize. Mas parte dele, é por Ele, e é através dele, não tem como ser fora dele. A gente não busca por anseio, não é um apetite que a gente tem por um alimento, que a gente tem um apetite, busca o alimento, come e passa fome. Não é isso. Não é de forma natural. É forma sobrenatural, é íntima, é do Senhor com a gente. Então, quando ele aclarar isso, porque ele entende na hora, ele não é revelado, crê, não, entenda isso aqui é forma de crer, ele reconhecer, mas na hora ele muda o testemunho dele para com Jesus, porque ele sabe que isso vem de forma sobrenatural, ele entendeu o sobrenatural. Não era pela expectativa, não era pela leitura, não é pelo estudo que ele fazia, não é pelos profetas que ele conhecia, nem porque o Moisés escreveu. Aí, mas Jesus disse, agora Jesus muda, né? Olha só, no âmbito do israelita exemplar, o Natanael se encaixava muito bem. Mas agora, no âmbito daquilo que ele está proclamando, daquilo que ele está falando, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, porque ele se impressionou com essa forma sobrenatural de revelar, de revelar o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo, onde ele estava, né? Antes de Filipe procurar ele. Aí chega aqui e fala: Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Aí Jesus vem aqui e fala no termo crer. Você crê, você botou crédito agora em mim, você não está botando crédito em mim. Quando o seu irmão chegou lá e falou para você, ó, é aquele que Moisés falou e tudo, mas vem de Nazaré, filho de José, ele não botou crédito. Ele falou, ó, pode ver alguma coisa boa de Nazaré, não dá, não botou crédito. Mas quando ele viu o sobrenatural, ele botou crédito. Quando ele viu que alguma coisa, ele não sabia explicar, mas vinha da parte de Deus, botou crédito. Ah, então, só porque eu te falei que você estava na figueira, você creu? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas Natanael não acabou de falar declarar aqui no versículo 49, que, mestre, tu és o Filho de Deus? Ele não declarou a mesma coisa que João Batista lá? Porque ele faz essa conotação aqui: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que ele falou sobre o Filho de Deus? Porque ele não testemunhou dele mesmo como Filho de Deus, mas falou como Filho do Homem. E aqui eu já pontuo, está chegando às 9 aqui, a gente acabou o texto, mas por que essa conotação? Agora, eu só quero que a gente linke. O próprio Deus falou com João Batista: olha, esse é o sinal do meu filho. Eu estou falando com você, tem todos os outros sinais escritos, mas eu estou falando intimamente com você. Quando você vê o Espírito Santo, o Espírito de descer e permanecer, versículo 33, permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E no versículo 34, João pode dizer categoricamente: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Testificou, falou, testificou. Eu posso falar, não estou tirando a minha cabeça, não estou achando. Talvez possa ser. Ele não titubeou. Ele creu, não é? Ele falou: esse é o Filho de Deus. Agora, o
nosso amigo Natanael da mesma forma, né? Tinha todos os estudava, sabia, tinha todos os aparatos, vamos supor, proféticos para poder acreditar no testemunho de Filipe, seu irmão. E não acreditou. Mas quando ele viu um sobrenatural, quando Jesus revelou coisas que eram de contexto não natural, não científico, não pelo intelecto, ele já logo declarou: você é filho de Deus. E aí Jesus vem com a frase no versículo 50 que nós vamos passar por ela várias vezes nesse evangelho de João. Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você crê por essa palavra que eu disse? E era uma palavra mentirosa de Jesus ou era verdadeira? Era completamente verdadeira. Mas você creu por causa de um sinal sobrenatural? Eu estou falando com vocês ainda, vocês vão ver muito mais coisa. Eu vou dar muito mais lenha nessa fogueira, eu vou dar muito mais condições de vocês crerem, porque vocês vão ver o céu aberto, os anjos descer e subir sobre o Filho do Homem, sobre essa carne aqui, sobre esse Jesus aqui. Pode falar. Ô, tio. Falou tio, eu sei que já está me... Pode falar. Não, em cima da sua pergunta, eu vejo dois fatores aí que são importantes. Primeiro que seria, naquele contexto, uma heresia alguém referir-se ao outro como filho de Deus, né? Até como o próprio Cristo, quando aconteceu, acabou sendo perseguido e criticado por isso, né? Quem é esse para se falar que é filho de Deus? Porque sendo filho de Deus, seria Deus, né? Uhum. O próprio Deus. Então, tinha esse temor também. Mas o principal é que ele só conseguiria testificar de que ele era o Filho de Deus se o Pai o revelasse. Então essa é algo que eu posso ser convencido, mas se ele não me revelar, eu jamais terei a convicção, a certeza. Isso aí. Não dá para ser de outra forma. Ele começa a mostrar isso tanto com João como Natanael. O revelar. O revelar tem que ser por ele. O testificar tem que ser por ele. Tudo é por ele. Mas ele mostra aqui, essa fala de Jesus é muito pertinente, porque ele fala, só porque eu falei da figueira. Então não quer dizer ali que é uma revelação verdadeira? É espiritual também. Tem alguma mentira isso? De jeito nenhum, Jesus que falou mesmo. Mas ele ainda não tinha uma clareza pelo Espírito. Ele tinha uma clareza pela matemática que ele fez. Só um filho de Deus pode fazer um negócio desse, pode saber onde eu estou sem estar lá. Pode ver o que eu estava fazendo, pensando sem poder estar lá. Nicodemos passa por isso também, nós vamos ver isso. Então, ele dá uma declaração. Se é por sinal que vocês vão crer, só por sinal, que é o que ele fala em algumas partes de João, lá principalmente com os discípulos, mais lá na frente, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, pelo menos creiam no que eu estou fazendo. Tipo assim, vocês não estão entendendo, mas me segue que não vai dar ruim, porque o que eu estou fazendo é certo. É mais ou menos isso, mas então, me segue que eu estou fazendo é certo, não quer dizer que eu estou entendendo. Então, se depender de sinal, vai ter muito ainda. Vai ter céu aberto, vai ter anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, você vê sinais mediante o Filho do Homem não quer dizer você enxergar, entender, relacionar, ser revelado sobre o Cristo. Consegue entender isso? Dá para entender isso? Eu sei que aqui é uma linha muito tênue no quesito crer e ter certeza. Você entender e você supor. Você fazer a matemática. E Natanael foi muito rápido, o pensamento foi muito rápido. Pela fala de Filipe, ele fez a matemática e falou: não dá certo. O que você está falando não dá certo. Não fez sentido para Filipe, porque Filipe já tinha uma certeza, por mais que não sabia partilhar disso. Ele partilhou daquilo que
que lhe era cabível. E ele fez uma matemática, não, tá falando, mas veio de Nazaré, não sei o que, não dá para vir coisa boa de Nazaré, não dá. Mas quando ele viu algo espiritual, algo que não poderia ser feito ou projetado, ou está escrito, ou feito, ou projetado por mãos humanas, ele faz a conotação dele logo após, colocando esse seguinte sentido. Você é o filho de Deus. Porque você viu coisa, e realmente ele declarar uma coisa dessa naquela época, né, ainda mais ele para um israelita fervoroso, a quem não há dolo, não há variação de mudança, né, não há falsidade, era uma declaração forte, porque era contra, né, você está falando que é Deus ali, e agora é filho de Deus, tem dois deuses, e foi exatamente por isso que Jesus foi crucificado. Mas ainda está no âmbito, como se diz, subiu um patamar, mas ainda estava no âmbito de crer, de botar crédito, de agora dar um crédito que aquele era filho de Deus pelo que ele faz. Não sei se eu estou conseguindo ser claro a vocês, porque é o que João conduz, ele conduz desde o princípio, mas ele está ainda falando no âmbito de crer, de colocar crédito pelo que ele faz, ainda não pelo que ele é. Por que a gente dá crédito para Deus por ser Deus? Pelo que ele faz. Por que a gente acredita que Deus pode fazer todas as coisas? Porque a gente já viu ele fazendo todas as coisas, a gente olha e vê tudo feito. Então a gente dá crédito de Deus ser Deus pelo poder que ele tem, e não pelo que ele é. Estão conseguindo me entender? Pode falar, Vinícius. Não, o interessante é que também, esse caso específico aí de Natanael, porque a gente não consegue mensurar o tom, a colocação, como ele colocou, a forma como ele falou assim, pode lá de Nazaré vir alguma coisa boa. Imagina o sarcasmo, a forma de chacota, pejorativa, que ele estava mencionando quando o irmão disse isso para ele. Então, pela lógica, você logo imagina. O que fez ele mudar logo tão rápido, né, de opinião, que agora há pouco ele estava tipo que um sarcasmo falando, né? Aí Então a pergunta também, Jesus, foi muito voltada, tipo assim, quem te revelou isso? Como é que pode? Eu só fiz uma afirmação. Você agora há pouco era descrédito. O que te mudou de ideia? Então também levou ele a pensar, né? Trocou o sarcasmo. Exatamente. Jesus fazia umas coisas dessas também. Fazia, direto. Mas era o que levava a pensar, porque levava no nível do que a pessoa está pensando, né? Na verdade, isso é uma transliteração. Ele está falando do nível que a pessoa pode entender. A pessoa está usando dessa forma ele age para a pessoa conseguir entender. E é o que você falou. Ele foi de sarcasmo ali, e com o irmão, não, pode vir, não tem condições de vir, aquele negócio todo. E Jesus leva para ele exatamente isso, revela, ele fala, poxa, pela revelação, pelo ato sobrenatural, você creu? Então, rapaz, vai ter muito ato sobrenatural. Como se diz, não é assim que se baseia, não. Não é dessa forma que se vai basear. É pelo que vai conhecer. Então, mas é engraçado que hoje continua assim, né? Porque se chega um irmão profetizando, trazendo revelação, falando em línguas, buscando demônio, esse homem, a gente caracteriza ele como homem de Deus. E não sabe que a pessoa pode estar falando isso, fazendo todas essas coisas, e nunca ter tido aquilo que nós falamos ontem, ter um encontro com Deus, ter conhecido de fato quem é Deus. Né? Porque a própria palavra afirma que nos últimos dias, né, muitos chegarão e falarão que expulsou demônios em teu nome, que fez curas, que, sabe? E nunca tem o conhecido. É isso aí. Então, se a gente for olhar por sinais, a gente corre um sério risco de cair na situação como ele caiu.
É desse jeito. O Marconi está falando diretamente com você, Vinícius, depois você responde ele. Não, eu já fui um desses, Marconi. Muito. Já segui pessoas assim. Entendeu? Agora, eu pergunto, eu quero a gente aprofundar mais um pouquinho aqui, aprofundar mais um pouquinho nesse sentido, por quê? Agora eu pergunto, qual a diferença de Filipe para Natanael? Qual a diferença de Filipe para Natanael? Eu não vi Natanael, eu não vi Filipe declarando aqui como Natanael. A Filipe teve a maior testificação, vamos dizer assim, né? Que foi aquele que o discipulava, que era João Batista. Então não foi alguém que falou, qualquer pessoa, foi o profeta João Batista. Entendeu? Uhum. E assim sucessivamente essa informação, esse testemunho chegou até Natanael. Só que Natanael nunca foi discipulado por João Batista. Nunca tinha tido esses princípios e os valores que tinha passado de João Batista para ele. Então é uma outra pessoa de um outro contexto. Uhum. Muito mais cético do que alguém espiritualmente falando, né? Isso. É interessante, ele era cético e Jesus está no testemunho dele, então isso era uma vantagem, vamos dizer assim, né? Jesus coloca como uma vantagem, entre aspas, mas ele, por essa revelação, ele faz uma dedução, né? Que é uma dedução correta, mas não é revelada, é correta. Ele fez correto. Esse é o mestre, você, né, é filho de Deus, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele faz uma afirmação corretíssima, mas não revelada ainda por dedução, porque ele viu um sinal. Diferente de Filipe, que fala, é aquele que os profetas falaram, aquele que Moisés falou, é Jesus de Nazaré, filho de José. É uma declaração um pouco diferente do que João Batista fez, não era uma declaração tão reveladora. Mas qual é a vantagem de Filipe para Natanael? Filipe já tinha passado um tempo com Jesus. Ele já estava ali conversando um pouquinho, já tinha andado um pouquinho, já tinha passado um tempo, já tinha relacionado. Então, quem estava mais próximo de Jesus? Filipe. Qual é a revelação mais próxima de Cristo, de Jesus Cristo? De Natanael, revelação. Qual é a palavra que se adequa mais? É a palavra de Natanael, não é a de Filipe. Mas quem estava andando mais próximo, quem estava mais perto, quem estava se relacionando mais, era Filipe. Entende? Então, talvez o relacionar não te traga todas as palavras, todo o entendimento, a qual você consiga se expressar de forma mais verdadeira ou real. Mas isso não tira o mérito nenhum, pelo contrário, o mérito maior é que você está se relacionando, está junto. Talvez a pessoa se relaciona com Jesus de uma forma íntima e não consiga falar palavras inefáveis, não consiga articular uma pregação, não consiga passar uma mensagem que revele a intimidade que ele está tendo. Não consiga. Mas talvez o privilégio é de estar muito mais perto e junto do que declarar palavras que expressam tudo o que ele é, mas você não sabe o que é ainda. Natanael expressou com palavras o que realmente ele era, filho de Deus, e estava certíssimo, mas ele não tinha noção do que era ainda. Ele falou pela uma manifestação espiritual, não por uma intimidade, de um tempinho de caminhada, um tempinho de relacionamento, coisa que Filipe já tinha tido. A sua analogia, eu concordo, mas eu vou fazer um papel aqui de defensor do Filipe por causa da realidade e do contexto daquele lugar. É só uma pergunta, defensor do Filipe como? Eu estou defendendo o Filipe até agora, tá? Só para mostrar. Talvez você não me entendeu. Assim, não, é porque eu entendi a relação, né? E ele estava usando o contexto de tudo que ele tinha. Ele sabia exatamente isso. Ele sabia dos profetas, sabia de tudo. Então, mas eu ia falar de outro aspecto, um aspecto mais cultural, porque era costumeiro naquela época
quando você apresentava alguém importante, mencionar de onde ele veio e quem eram seus pais. Então, assim, por exemplo, vou apresentar Marcão, lá de Belo Horizonte, não sei se ele nasceu em Belo Horizonte, mas suponhamos, lá de Minas Gerais, filho de Alci, enfim, entendeu? Então, assim, naturalmente, de forma cultural, essa era a forma como era apresentado. Espiritualmente, ele poderia ter apresentado Jesus como o Filho de Deus, o Messias, sabe, aquele esperado, o Cordeiro de Deus, como João Batista fez. Uhum. Mas a fala dele, nós achamos, né? Achamos aquele sobre quem, né? Então já era com essa conotação. E acho que todos tinham essa cultura mesmo, né? Mas não estava expressando como João Batista não fez e tinha essa naturalidade. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Por que ele falou que era Jesus de Nazaré, filho de José? É essa a defesa. Não é só por cultura. Ele teve que andar um pouquinho para saber. Ele foi conversar. Onde você veio? Qual o nome do seu pai? Entendeu? Isso tornou ele mais Ele só falou porque conheceu, é óbvio. Não, é isso que eu estou querendo dizer. É porque teve um tempo. Passou um tempo. Então, o tempo é muito mais precioso do que a revelação sem o conhecimento, sem a intimidade, sem a relação. Nós vamos ver muito isso. Mais à frente, a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a revelação de Deus direto para Pedro, que quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, nada e tudo, revelação direto de Deus. Aí, como Pedro revelou que ele era Cristo, filho do Deus vivo, o Cristo, Jesus Cristo, começa a falar. Então, como filho de Deus, como Cristo, eu tenho que morrer, ser sacrificado, ser perseguido. Aí Pedro, com a revelação de Deus, mas não com entendimento, nem intimidade, nem relacionamento com Cristo ainda, chega e chama Jesus. Não, Jesus, acabei de descobrir que você é Cristo, filho de Deus vivo, você vai falar e morrer. Para com isso. Para com isso, não vai ser isso. Não. Aí ele toma o que de Jesus? Uma ré da Satanás. Ó, a ré da Satanás. Você, para mim, é pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? Porque por mais que ele tenha a revelação de Deus, ele não tem intimidade com Cristo. Ele ainda não andou, ele não conheceu. Ele não sabe quem é. Ele não conhece a natureza de Cristo. Ele só tem a revelação. Então, Natanael é a mesma coisa. Teve uma revelação, mas não andou ainda. Não sabe que o pai de Jesus era José, só era uma informação que Felipe deu, ele não teve essa informação de Jesus, não andou junto, não comeu junto, não relacionou. Quantas coisas a gente vive dessa forma assim hoje, e é verdade isso, quantas vezes a gente anda dessa forma, tem uma revelação, e é do próprio pai, não é mentira, mas a gente traz essa revelação do pai às nossas expectativas. Como Pedro fez, tinha expectativa de ser o Salvador e o camarada está falando em morrer. E não, agora que eu descobri que você é filho de Deus, a gente tem que viver, a gente tem que ganhar, a gente tem que acabar com os romanos, a gente tem que ser rei e pronto. Entende? Então a gente traz a revelação e filtra as nossas expectativas. Em vez de, através da revelação, conhecer a origem. Conhecer o Cristo, conhecer a natureza. A gente não tem essa percepção, essa facilidade, essa naturalidade. Pelo contrário, a gente luta contra. A gente acaba tendo a revelação certa, mas luta contra ela. Vai ao contrário do que é o Espírito de Cristo, ao contrário daquilo que ele prega, ao contrário. Se eu entendo que ele é o Filho de Deus, olha só, entenda, como a gente coloca a nossa expectativa muito mais à frente do que a revelação realmente nos traz. Esse exemplo de Pedro ainda. Deus acabou de revelar para ele. Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Pai, foi Deus que te revelou, cara. Você não podia ter formatado isso na sua cabeça, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele entende isso, aí o próprio Filho do Deus vivo, o Cristo fala que é necessário que ele morra, que ele seja perseguido. Eu vou duvidar? Agora que eu sei que ele é o Filho do Deus vivo, e ele está falando comigo, eu estou ouvindo Deus, o próprio Deus falando comigo,
Eu vou duvidar que ele precisa. Eu ia. Não, é Deus falando comigo. Eu falei, é assim mesmo, vai acontecer. Você está falando, tem que ser. Mas ele vai. A expectativa dele era tão grande num Cristo que ele imaginou através dos escritos de Moisés, das palavras profetizadas pelos profetas. A expectativa dele é tão grande que ele repreende o Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, repreende e fala: não, você não pode falar isso, não. Fala isso não, rapaz. Você não pode falar que vai morrer, não. Você acabou de ouvir o que Deus, seu pai, falou para mim, não. Você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Você tem que reinar, você tem que vencer. Você tem que matar os outros, você não tem que morrer, não. Entende como a gente chega nesse absurdo de contra o próprio Deus vivo? O próprio Deus falando, não, você não pode falar isso não, Deus. Marcão, entende? Tem um ditado popular que fala que como é que é? De boas intenções, o inferno tá cheio. O inferno tá cheio, né? Aí, Camila, ele conseguiu falar um ditado. Eu gaguejei ainda. Vendo uma linha de pensamento sobre a respeito de Pedro nessa conotação, né? E Jesus foi muito duro com ele, né? Falando que ele era o próprio demônio, né? Falando, né? O próprio Satanás falando na boca de Pedro. Mas existe uma linha de pensamento falando que Pedro quis, tipo assim, ser aquele bom mocinho, né? De falar assim, não, jamais vou permitir que isso aconteça. Ele quis, como é que é, o politicamente correto, dizer que, não, a gente é seu amigo, a gente te ama, não vou deixar. Mas a motivação dele, a intenção poderia até ter sido boa, de querer defender, né, uma injustiça, daquele que eu amava morrer, mas a motivação dele não era essa proteção, era dizer, tipo assim, ó, eu não vou deixar isso acontecer. Não, Aí, assim... É verdade, não nesse exemplo em si, né, mas no contexto lá da ceia, exatamente isso. Quando Jesus fala, vou morrer, não, nessa totalmente isso aí que você falou. Não, vou te defender, eu morro junto, primeiro, cheio de boa intenção. Aí toma outra, vai, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Aí toma outra. Entendeu? Não tem jeito. A minha ação pode ser até boa, mas se a motivação ela não for alinhada com aquele que é a vontade de Deus, é demônio puro. Não tem jeito. É a boa intenção. Exatamente, porque se a gente não... Vamos supor, é o próprio Cristo, é o próprio Deus falando que vai ser assim. O que eu posso fazer para ir contra a vontade dele? Eu abro mão de todas as minhas expectativas e boas vontades e vou fazer aquilo que ele determinou. Vou ser cooperador do que está fazendo. Porque se eu não sou cooperador, eu vou querer ser contra. Entende? É simples assim. Deixa eu corrigir aqui. Não é que a boa intenção com a motivação errada é demônio, não. Estou pegando só o exemplo aí de Pedro, né? Para entender que não é nada disso. Um caso de Pedro, porque ele não entendia a vontade de Deus. Aí que vem a questão. O fato de estar junto, de andar junto, não significa que eu conheço. Porque nesse período, Pedro já estava com Jesus, caminhando com ele há quase 3 anos. E ainda não o conhecia. Não, Acho que depois disso, Jesus falou assim, ó, Pedro, quando se converteres, apacenta a minha igreja. Olha só, isso Jesus disse, eu já tinha caminhado com ele já há um bom tempo. Exatamente. Porque não tem condições, a gente pode ter revelações, a gente está lendo aqui, né, nas escrituras, revelações. A gente não declara que as escrituras são inspiradas por quem? Por Deus. Então, aí você fala, então tá tudo aqui. Mas não é isso, é através do Espírito. A maioria, né, se espantem, pasmem, mas a maioria dos discípulos foram entender Jesus Cristo depois dele ter morrido, ressuscitado, 40 dias passado, só foram entender através do Espírito, quando o Espírito estava neles. E nós vamos ver isso muito escrito aqui em João. João, ele faz questão de falar isso,
Que ele fala, depois eles entenderam por que ele falou isso, depois eles entenderam por que Jesus citou isso, depois eles entenderam por que Jesus fez dessa forma, que na hora eles entenderam era nada. A mesmo também porque muita coisa ainda tinha que se cumprir, né? Era Para selar toda essa situação. Jesus fala isso, ó, quando o Consolador vier, ele vai ensinar todas as coisas sobre pecado, justiça, juízo, vai fazer vocês lembrarem daquilo que eu disse. E isso aí, Marco, mas seguiram. Pedro foi um que segurou as pontas, seguiu nessa. Quando ele declara, né? Fala que tem que comer minha carne, um monte de discípulos que estavam indo atrás. Mas Pedro, mesmo sem entender, ele fala: para onde iremos? O que nós vamos fazer? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então não quer dizer que ele entendeu o que Jesus falou, mas ele sabia, ele já tinha intimidade suficiente de saber que dele vinham as palavras de vida eterna, independente se eu estou entendendo ou não. Então, é fé, é certeza. Eu tenho certeza que vem as palavras de vida eterna, mesmo que eu não as entenda. Aí já passou a deixar de ser crer para ser fé. Nós vamos chegar nisso. Eu desconfio que Pedro ele disfarçava com profissão de pescador, porque ele parecia, no tempo de hoje, um político. Porque a palavra também é de uma pessoa que, tipo assim, quer fazer média. Entende? A respeito do que o Marconi colocou aí, ó, e eu vejo isso muito. Das multidões que seguiam Jesus, e eram milhares de pessoas, poucas se relacionavam com ele de forma íntima. Portanto, lá no Monte das Oliveiras, quando ele se retirou, ele chamou apenas 3 dos discípulos dos 12. 3. E nenhum deles ainda ficaram acordados. Ou seja, o fato de caminhar junto, e eu tenho aprendido isso de forma muito dura, de estar junto, de conviver junto, comer do mesmo pão, de estar próximo, isso não é determinante para falar que eu o conheço de forma íntima. Eu conheço características, eu sei de onde ele veio, conheço quem são seus pais, por onde ele anda, o que ele come, mas a sua intimidade, esses são poucos. Não, então, exatamente. Se a gente for falar de estar perto, né, Judas teve do ladinho bastante tempo. Não é por estar junto. Porque a gente acha que estar perto é conotação de estar próximo. Estar próximo não é estar perto. Estar próximo é se tornar como. Estar próximo ele faz desse jeito, eu faço desse jeito. Isso é proximidade. Mesmo se eu estiver do outro lado do mundo, eu sou próximo a ele porque eu ajo como. Então, estar próximo é fazer como, é se tornar como, e não estar perto. Eu posso ter intimidade não estando perto, mas sendo como ele. Entende? Aí a gente percebe uma diferença já, né? É a diferença, exatamente. Então não é estar. Não, o Judas era muito próximo de Jesus. Não. O próximo não é estar perto. O próximo é se tornar como, é se tornar semelhante, é expressar a mesma vontade, o mesmo amor, a mesma ideia. Isso é para se aproximar. Dá o ponto, a gente já conversou muito isso aqui, de falar, poxa, a pessoa vê algo diferente, porque ela está vendo você não fazendo como pessoa, mas fazendo como Cristo, amando como Ele, tanto que a pessoa enxerga Ele, porque faz igual a Ele, porque abençoa como Ele abençoa, ama como Ele ama. Isso é estar próximo. Não no início estar perto.